Olá, meus queridos alunos. Nós já temos uma aula mostrando por que Mendel escolheu as ervilhas para fazer o seu estudo sobre hereditariedade. Nessa aula de hoje, nós vamos ver a primeira lei de Mendel. Na primeira aula de genética, eu mostrei para vocês que Mendel estudou 7 características da ervilha. Para que você aprenda a primeira lei de Mendel, eu vou pegar como exemplo uma das características, uma das 7, que vai ser a altura da planta. Então ele começa o experimento dele cruzando uma planta alta com uma planta baixa. Mas atenção, ele não cruzou uma planta alta qualquer com uma planta baixa qualquer. Primeiro, ele deixou essa planta alta se autofecundar várias vezes. E toda vez que ela se autofecundava, só gerava descendentes altos. Então ele concluiu que essa planta era pura para a característica alta. Ele deixou a planta baixa se autofecundar várias vezes, e toda vez que ela se autofecundava, só gerava descendentes baixos. Então ele concluiu que ela era pura para a característica baixa. Como é que Mendel fez para cruzar uma com a outra? Digamos, ele ia lá na planta alta, abria a flor e cortava a parte masculina antes que ela estivesse madura. Ou seja, antes que a parte masculina estivesse amadurecida, antes que começasse a produzir o grão de pólen, ele ia lá e cortava. Ele castrava essa flor. Depois ele ia na planta baixa, com um pincel pegava um pouco de grão de pólen e transportava esse grão de pólen até a flor da planta alta. Feita a fecundação, ele amarrava um tecido em volta da flor para evitar que um vento, um animal, trouxesse algum pólen desconhecido. Então vamos ver como ficou o cruzamento. Bem, como eu já tinha lhe dito, vamos pegar como modelo a característica altura. A primeira geração ficou conhecida como geração parental, por isso tem esse pezinho aí do lado. Bom, quando ele cruzou essa planta alta com a baixa, veio a próxima geração, chamada de geração F1. E nela, todas as plantas nasceram altas. Ele então deixou essa planta alta da geração F1 se autofecundar. E a autofecundação dela gerou a geração F2. Na geração F2, nasceram plantas altas e baixas. Meu filho, não é fácil você achar uma explicação lógica para isso que está na tela. Veja que você cruza alta com baixa, a característica baixa desaparece e todo mundo nasce alta. Aí você deixa a alta se autofecundar e a característica baixa volta a aparecer. O próprio Darwin já tinha escrito o seguinte: interessante notar como uma característica desaparece em uma geração e volta a aparecer na outra. Veja que a característica baixa desaparece na geração F1, mas volta a aparecer na F2. Muita gente já tinha notado isso, mas ninguém conseguiu achar a explicação. Uma das grandes soluções de Mendel, que tornou possível achar a solução, foi a matemática. Mendel contou quantas plantas altas e quantas plantas baixas nasceram. E ele notou que nasceram 3 vezes mais plantas altas do que baixas. Ou seja, houve uma proporção de 3 plantas altas para cada planta baixa que nasceu na F2. Feito o experimento, só restava a Mendel agora parar e imaginar uma solução para esse resultado. E ele então imaginou o seguinte: devia haver um par de fatores determinando a característica. Perceba que o que Mendel chamava de fator, hoje nós chamamos de gene. Então ele imaginou, deve haver um fator Bzão determinando que a planta vai ser alta e um fator Bzinho determinando que a planta vai ser baixa. Além disso, pensou Mendel, um fator deve ser dominante, no caso Bzão, e o outro fator deve ser recessivo, no caso Bzinho. Já já você vai entender melhor o que significa ser dominante ou recessivo. Por fim, Mendel pensou, durante a formação dos gametas, os fatores devem se segregar, devem se separar. Bom, vamos ver se essas hipóteses de Mendel dão certo. Vamos refazer o experimento de Mendel seguindo suas hipóteses. A primeira geração, chamada geração parental, ele cruzou uma planta alta com uma baixa. Como sempre que essa planta alta se autofecundava, só nascia plantas altas, ele concluiu que essa planta era Bzão. Como sempre que a planta baixa se autofecundava, só nasciam descendentes baixos, ele concluiu que ela seria Bzinho. Lembre também que Mendel propôs que na hora de formar os gametas, os fatores se segregam. Então a planta Bzão vai produzir um gameta carregando Bzão. E a planta Bzinho vai produzir um gameta carregando Bzinho.
Então vem a fecundação e nasce a geração F1, que vai ser Bzão, Bzinho, porque vem do encontro do gameta carregando Bzão com o gameta carregando Bzinho. Ora, no experimento, na geração F1, todas as plantas nasceram altas, mas essas plantas são Bzão, Bzinho e Bzinho determina que ela deve ser baixa. Como Mendel explicou que uma planta Bzão, Bzinho é alta? A proposta de Mendel é que o fator Bzão é dominante, e se ele é dominante, é ele quem manda. Ou seja, na presença de Bzinho, quem manda é o Bzão. Por isso, todas as plantas da F1 nasceram altas. Até aqui, Mendel conseguiu explicar o resultado do experimento. Vamos seguir adiante. Na geração F1, houve uma autofecundação, ou seja, houve o cruzamento de Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Como na hora de formar os gametas, os fatores se segregam, então uma planta Bzão, Bzinho vai produzir um gameta Bzão e outro gameta Bzinho. Novamente, um gameta Bzão, outro gameta Bzinho. Do encontro entre esses gametas, nasce a geração F2. Então, observe. Se um gameta com Bzão fecundar outro com Bzão, nasce uma planta Bzão, Bzão. Se um Bzão fecunda o Bzinho, nasce Bzão, Bzinho. Se um Bzinho fecunda o Bzão, nasce Bzão, Bzinho. Coloque o dominante sempre na frente. Se um Bzinho fecunda outro Bzinho, nasce Bzinho, Bzinho. Segundo a regra de dominância de Mendel, as plantas Bzão, 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 Bzinho e Bzão, Bzinho são altas. Ou seja, nasceram 3 plantas altas. E Bzinho, Bzinho, todo recessivo, vai ser baixa. Então, Mendel conseguiu explicar o resultado do experimento. Porque, observe, no experimento nasceram 3 vezes mais plantas altas do que baixas. E fazendo o cruzamento do jeito que ele propõe, é justamente isso que você obtém. 3 plantas altas para uma baixa. Mendel conseguiu explicar o experimento. Você viu que com muita criatividade Mendel conseguiu explicar por que uma característica desaparece em uma geração e volta a aparecer na outra. A primeira lei de Mendel também é conhecida como lei da segregação dos fatores, porque o ponto-chave é que na hora de formar os gametas, os fatores se segregam. Ela também pode ser chamada de monohibridismo ou lei da pureza dos gametas. Por que esse termo, lei da pureza dos gametas? Hoje, quando nós temos um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, com 2 fatores iguais, nós dizemos que ele é homozigoto. Na época, Mendel chamava de puro. Quando nós temos um indivíduo com 2 fatores diferentes, como azão, azinho, bezão, bezinho, nós dizemos que ele é heterozigoto. Mendel chamava de híbrido. Acontece que não pode existir um gameta híbrido. Não pode existir um gameta azão, azinho, bezão, bezinho, porque na hora de formar os gametas, os fatores se separam. Então, ou um gameta é bezão ou um gameta é bezinho. Portanto, não existem gametas híbridos. Todos os gametas são puros. Daí dizer lei da pureza dos gametas. Essa foi a primeira lei de Mendel. Na nossa próxima aula, nós faremos alguns exercícios baseados nessa lei.